Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos iniciando hoje o livro de Provérbios. Cara, é um livro profundo, de muita sabedoria. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos e te engrandecemos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o teu nome. Tu és o único digno de ser adorado. Tu és o único digno de ser exaltado. Maravilhoso, perfeito é o Senhor. Obrigado, Jesus, porque, como aprendemos nos últimos dias, aquela cruz veio para nos trazer vitória, para nos purificar, para nos limpar de todos os pecados, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelas coisas que pode nos afastar de Ti, Pai, porque queremos cada dia mais ter intimidade e estar próximo de Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a perdoar o próximo, nos ensina também a perdoar aqueles que nos perseguem e aqueles que são contra os nossos ideais, Pai. Mas nos ensina, Senhor, a viver segundo o teu propósito, segundo o teu querer, e entender quais são os teus sonhos, os teus desejos para as nossas vidas, Pai. Que ele se cumpra, Senhor, a tua vontade aqui na terra, como aí no céu já é cumprida, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o teu reino, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, manifesta o seu poder, a sua glória, derrama, Espírito Santo, dos teus dons, conforme for necessário em nossas vidas, mas principalmente o dom de discernimento de espíritos, onde podemos compreender o seu mover, o mover de Satanás e o mover dos homens. Dai-nos, Senhor, sabedoria, dai-nos, Senhor, discernimento dessas coisas, para que não sejamos enganados e que possamos ver, Senhor, todos os dias os teus sinais, que possamos ver as coisas que estão acontecendo e começar a compreender o desejo do seu coração e começar a viver segundo o propósito do seu coração. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, ministre aos nossos corações através da tua palavra. Vem através dessa palavra encher-nos, Pai, transformar mente e coração das nossas vidas. E que possamos também, Senhor, através desse estudo, dessa leitura, começar a viver aquilo que está na tua palavra. Que não seja apenas ler, mas que seja um momento também de transformação para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido, Pai. Te clamo, Pai, pela nossa nação, pelo Brasil, que o Senhor venha trazer, Senhor, um despertar, que o Senhor venha trazer um avivamento, que o Senhor venha trazer uma renovação, uma restauração da tua igreja, que as pessoas venham verdadeiramente ter sede e vontade de buscar ao Senhor. Chega, Senhor, de cristão meia-boca. Chega de cristão que só vai na igreja no domingo. Que as pessoas possam ter sede de Ti, Senhor, e buscá-lo cada vez mais. Desperte, Pai, as pessoas de suas camas para buscar e orar ao Senhor. Desperte, Pai, as pessoas para a leitura e estudos bíblicos. Desperte, Senhor, a tua igreja, porque o avivamento começa em nós. Ele é individual, começa na vida de cada um. Aí vai para sua família, aí para o seu bairro, até chegar às nações, Pai. Transforma esse Brasil, Deus, nesse celeiro de evangelismo que o Senhor tem prometido, para que, através do Brasil, as nações conheçam o teu evangelho, Senhor, o evangelho do teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. Levanta esse povo, Senhor. Levanta, Senhor, a tua igreja. Desperte-nos, Pai,
para tudo que está por vir e para tudo que o Senhor tem preparado para nós. Dai-nos força, dai-nos energia, dai-nos sabedoria, dai-nos estratégias para vencer junto contigo, Pai. Traga, Senhor, também paz a Jerusalém, que aquele local venha conhecer verdadeiramente ao Senhor, que lá também venha existir um avivamento, um despertar do teu espírito, para que aquele povo comece a buscar o Senhor fervorosamente, ao ponto de reconhecerem Jesus como o Messias, Pai. Protege, Senhor, aquela nação, protege as pessoas que estarão lá, porque virão tempos difíceis, mas acredito que o Senhor estará com eles, assim como teve em todo o Antigo Testamento. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. Nós não vemos a hora, Senhor, de ver tu, Jesus, vindo sobre as nuvens, com todo poder e glória, para tomar posse do teu reino e toda essa dor e sofrimento aqui na terra se acabar, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor da tua glória, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu peguei aqui um resuminho, a gente tem uma noção de como é Provérbios. Ele fala assim: na primeira parte do livro de Provérbios, escrito por Salomão, que vai do capítulo 1 ao 9, tem a proposta de dar conhecimento aos jovens, mesmo que seus conselhos e linguagem seja útil a todas as pessoas e a todas as idades. Ele trata seus leitores como a filhos, pessoas que estão no início da jornada, confusos sem saber que rumo tomar. Ao ler o livro, poderão tirar boas lições e ideias sobre como tomar decisões e seguir a vida. Embora não apresente todas as respostas, Salomão nos ensina a encontrá-las através das instruções de sabedoria e do temor a Deus. Na segunda parte do livro, que compreende o capítulo 10 ao 21, ele abrange o seu público e compartilha conhecimento a todas as idades, posições sociais e sexo. São são uma exposição de sabedoria prática, profunda e útil à vida em vários aspectos dela. Na última parte de Provérbios, que vai do capítulo 21 ao 31, vemos que, além de Salomão, outros sábios participam da construção desse livro. Estes últimos, além de questões de sabedoria referente à vida, apresentam temas voltados para a realeza e os governos, extremamente úteis às lideranças de maneira geral. Então vamos lá. Provérbios de Salomão, capítulo 1. O uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para apresentar a sabedoria e o ensino, para estender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o principal do saber, é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecados. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque
porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consista. Talvez vocês digam, talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os incidentes, ainda que sem motivo, os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. O convite à sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama à entrada dos portões e nas cidades. Profere suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamai? E vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem entendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu direi Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiarão conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos serão mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Cara, eu gosto de provérbios que, se você parar pra pensar, ele é autoexplicante, né, cara? Não tem lógica. Não tem. É, é igual a gente tá vendo aqui, né? Precisamos parar para entender provérbios e as parábolas, né? Que tá no versículo 6. Precisamos adquirir essa habilidade, né? Palavras de enigma do sábio, né? E o temor do Senhor, versículo 7, é o princípio do saber. Então, quando buscamos ao Senhor, quando temos a intimidade com Deus, é o princípio do saber, né? A gente teve essa experiência semana passada, como uma leitura
com o estudo, com a prestar atenção, parece que o Espírito vai nos renovando essa leitura, a ponto de vermos coisas que não tínhamos visto, e como aquilo nos traz um crescimento, nos traz um renovo, nos traz uma transformação, e isso é intimidade com o Espírito. Então, o temor ao Senhor, a busca ao Senhor, buscá-lo com zelo é o que? É o princípio da sabedoria. Então, é você adquirir conhecimento, né? É você estar buscando a sabedoria. Mas aí a gente tem o insensato, né? Que despreza a sabedoria e o ensino. Quantas vezes você fala algo para a pessoa foge de você por achar que você. Ah, esse é o dono da verdade. Não, só estou falando a verdade que você não quer ouvir. Uhum. É ter, é ter a sabedoria e usá-la, né, Éder? E às vezes todo mundo tem esse poder, tem essa sabedoria, mas não usa. E quando a gente usa, às vezes, igual você falou aí, a gente usa com alguém, quer falar que a gente é dono da verdade, que você é o grandão, você é o bonzão. É assim que as pessoas veem, às vezes, quando a gente fala alguma coisa sobre religião. É aquele, não entra em discussão, né? Porque não quer, não usa. Todo mundo tem essa sabedoria, mas joga fora quando a gente fala algo. A gente estava lendo, a gente está Muito lendo bom. Provérbios com a Isabelle. E aí esses dias a gente estava lendo esse daqui, né? O versículo 8, né? Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão como um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Então, tipo assim, quando o filho obedece e ouve os pais, é como se ele usasse uma tiara, né? Como se ele usasse um colar, onde todo mundo olhasse e visse aquilo, né? Fala, cara, olha como essa criança é diferente, olha como ela é obediente, olha como os pais. É uma questão de orgulho para os pais quando os seus filhos os obedecem, né? E aí, se a gente trouxer isso para Deus, é a mesma coisa, né? Quando nós, filhos, obedecemos ao Pai, é como se fosse algo de orgulho para o Pai. E aonde a gente chega, esse colar e esse diadema, que no caso para nós traz essa luz, né? Esse viver, esse ter Cristo em nós para fazer toda a diferença, ele brilha ao ponto das pessoas falarem: olha, como essa pessoa é diferente. E aí a gente tem lá nos profetas que fala sobre as pessoas buscar, vai chegar o tempo das pessoas te buscarem, de puxar pela barra da sua calça e falar o que você tem. Me fala o que você tem diferente deste mundo, porque eu também quero. Mas para isso haverá muita coisa. Precisamos realmente buscar ao Senhor, nos santificar e desejar ser usado por Ele. E aí ele continua, né, numa conduta bem interessante que se a gente parar para pensar, principalmente quando a gente é jovem, né? Como a gente é enganado e influenciado pelos outros, né? No versículo 10. Se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta, né? Então, tipo assim, como vemos muitas vezes na nossa juventude, a gente vê o jovem, ele indo para caminhos, não porque ele escolheu, tudo bem que é uma escolha, mas ele foi influenciado pelas pessoas que estavam ao seu redor. Então precisamos tomar cuidado com quem a gente anda e com quem a gente tem visto nossos filhos andar. E aí a gente volta no versículo de cima para dar conselhos sábios. Porque se ele se põe no caminho com essas pessoas que vão procurar emboscada, empreitar inocente, engolir as pessoas vivos, eles vão cair e descer no abismo. E lá ele achará o que? Dor, né? Tudo. Mesmo que pareça que vai ser algo bom, né? Que fala que vai ter despojo, que vai ter coisas boas, mas assim não. Diante do Senhor, diante da sociedade, né, cara? É uma queda. Uhum. E aí ele fala no versículo 15: meu filho, não se ponha a caminho com eles, não ande com eles, não vá neste caminho, não vá por essas veredas, porque os seus pés correm o risco de ir para o mal, né?
e acabar derramando sangue, né? E o Senhor fala, né? Que quem fere pela espada será ferido. Então precisamos ficarmos atentos com quem andamos e qual jornada temos seguido, e precisamos também estar atentos aos nossos filhos, qual caminho eles têm seguido, qual jornada eles têm seguido, para que esse espírito de ganância, né, não venha tocá-los ao ponto deles seguirem outros, em vez de ouvir as nossas palavras. Esse convite à sabedoria eu achei muito bom no versículo 20, que a gente põe a sabedoria como ele põe aqui a sabedoria como uma pessoa, né, que grita nas ruas, nas praças e levanta a voz. Como nesses tempos a sabedoria tem clamado e como os tolos têm tampado os ouvidos e fechado os olhos, né? E ela vai de tudo até, e é muito massa, né, o 22, até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade. Caraca. Até quando vocês serão bebês? Até quando vocês ficarão comendo, tomando leitinho? Até quando vocês ficarão só superficialmente se dizendo cristão? Isso é uma ingenuidade. O evangelho tem muito mais para você, trazendo para essa analogia, né? O evangelho tem muito mais, e você fica aí ingênuo, com a água só na canela, se aprofunda no Senhor, mergulha de verdade. E aí ele continua, né? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Aí a gente pega aqueles, né, que ficam, quando a gente tá buscando, né, as pessoas gostam de ficar zombando, lá vai o crentinho, lá vai isso. Ah, só ele tem razão, só ele é o certo. Cara, não. Nós Quando vão desprezar o conhecimento, que bem e isso está vocês acontecendo hoje. e vocês tolos, até quando odiarão conhecimento? Eu gosto muito da ideia da palavra trevas e luz, né? Que a luz nada mais é do que o conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, há luz, né? Então, a palavra fala que luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a tua palavra. Então, o conhecimento é a luz. Então, quando fala que a gente vive na luz, significa que a gente vive no conhecimento. E o que que é as trevas? É o tolo, é aquele que odeia o conhecimento, é aquele que não busca o conhecimento. Mas que conhecimento que eu estou falando? Da palavra. Porque você vai ver aquele cara que tem um alto conhecimento científico, político, geográfico, histórico, de tudo, mas não tem conhecimento da palavra. Então ele é um tolo que anda nas trevas. Seu caminho é escuro e é de perdição. Então, quantas vezes a gente vê as pessoas dentro de uma igreja e sendo tolo, porque não busca conhecimento? A gente estava E até conversando com o Diego ontem sobre isso. Como ir domingo à igreja só não te alimenta, não te sustenta. É a mesma coisa da gente pegar assim, eu vou comer domingo à noite, e aí o resto da semana inteira eu vou fazer jejum. A sua carne, o seu corpo, se você não estiver preparado para isso, o que ele vai fazer? Você vai passar mal, você vai ficar doente. A nossa alma e o nosso espírito é a mesma coisa. Quando a gente busca o Senhor só no domingo, a gente é tolo, porque a gente está buscando um conhecimento raso, né? Que ela fala ali, uma ingenuidade achar que você está aprendendo alguma coisa. Você aprende sim, mas é superficial. Se você não se aprofunda individualmente no seu conhecimento, já era. Você vai ser o que eu costumo dizer, né? O que é o crente SSS. Salvo, sentado e agora é sossegado. Tô de boa, me deixa quieto aqui, tô tranquilo. Durante a semana eu vou continuar vivendo minha vidinha, como diz lá, a gente leu lá, como na época de Noé, vou viver minha vida. No domingo eu pego minha Bíbliazinha, põe debaixo do braço, vou para a igreja. Malemar abro quando o pastor fala, porque afinal de contas eu não sei onde está o que ele está falando, porque eu não tenho intimidade com este livro.
Eu costumo dizer assim: você quer saber se a pessoa lê a Bíblia, manda ela procurar um livro e ver o tempo que ela leva para achar. Porque ela não conhece. Ou então ela vai lá no índice para procurar. Mas quando você começa a ler, começa a buscar, cara, não tô falando que você vai abrir no capítulo certo, mas você sabe onde tá. Você sabe se tá no meio, você sabe se tá no final. Então, é adquirir conhecimento, é adquirir luz, adquirir sabedoria, né? E a sabedoria continua, né? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. A gente estava quarta-feira passada, né, estudando sobre dons. E é um estudo assim, né, cara, que é necessário buscar os dons, né? E o Espírito derrama os dons conforme quer. E aí eu tinha uma pessoa do meu lado que a gente conhece, e ela falou: Eu não vou mais vir. Eu venho aqui para tomar paulada. Eu venho aqui para ficar ouvindo essas coisas, isso é absurdo. Então, tipo assim, as pessoas não querem mais ter repreensão, elas não querem mais ser exortadas para poder tomar o caminho correto, para tomar a direção certa. Ela prefere continuar na tolice e andando no caminho errado. E quando é exortada, a gente tem uma geração que, quando é exortada, fica dodói. Eu não vou mais nessa igreja, vou procurar uma outra igreja. Vou procurar uma igreja que me agrade, uma igreja que fale bem para mim, que eu me sinta bem. Cara, se você está se sentindo bem e a palavra não está te exortando, tem algo errado nessa igreja. Ela não está focada na Bíblia, ela está focada nas pessoas, ela está focada em números, porque quanto mais gente tiver na igreja, maior é a oferta. Então, pensa só, qual é o sentido? A sua igreja ela faz o quê? Ela te exorta, ela te leva ao crescimento, te traz o desejo de aprender ou ela te acomoda só? Ela pega seu pecado e passa a mãozinha na cabeça dele. Não, normal, todo mundo é. Precisamos pensar e meditar sobre isso. O ímpio, nós estamos falando aqui do 20 para frente ali. O ímpio vai na igreja só tomar o leitinho, né? Em vez de ir lá comprar o azeite para manter a lamparina dele acesa. E ele costumou só tomar o leite todo semana, final de semana, e não vai no lugar para edificar e comprar o azeite para manter a lamparina dele acesa, mas ele não quer. Ele costumou mesmo, só com leitinho. Mas aí, Delei, é o que está aqui, ó, no 24. Mas clamei e vocês recusaram a ouvir. Uhum. O que acontece? A sabedoria que está chamando. Deus está te chamando, Deus está te chamando e você está o quê? Não, É, deixa para depois, vou curtir minha vida agora. uhum. Aí lá no final dela, quem sabe, eu me arrependa e ouça, né? E não ouça. É, Aí ele fala ele que, ó, vai para as trevas, né? Aquela lamparina sem azeite, não tem como acender, né? o 25, ó, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Então a gente tem o que na palavra do Senhor? A gente tem conselhos, a gente tem repreensão, ensinamentos, doutrinas, tudo está na Bíblia, cara. Só que aí ela nos é entregue de uma maneira e a gente fala assim, não preciso disso não, já sei de tudo. Já sei todas as coisas, já tô de boa, sei viver. Cara, isso vai trazer o quê? Vai trazer consequências. Vai trazer você se afastar. Aqui no 27, quando o terror chegar como uma tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhe sobrevier e aperto sobrevirem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas o que vai acontecer? Eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Isso aqui eu consigo voltar lá para Apocalipse, quando a gente tem a passagem lá que fala que muitos procurarão a morte e não acharão. Porque haverá úlceras, haverá dores, haverá muita coisa. Então eles vão sofrer angústia, vai sofrer muita coisa.
e muitos buscarão a morte e não acharão. Por quê? Porque quando o Senhor deu a oportunidade de lhe estender a mão e trazer para o seu reino, o que as pessoas fizeram? Escolheram ignorar. Uhum. Não preciso disso. Não preciso de você. Então, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Versículo 29. 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos. Se fartarão. Cara, é muito pesado. Então ele está falando que quando não buscamos o Senhor, quando deixamos tudo de lado, quando deixamos o Senhor de lado, cara, pagaremos um alto preço pelas nossas escolhas. Uhum. Esse final, 32. Os ingênuos, eles são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me deram ouvidos habitarão seguro, tranquilo e sem temor do mal. É. Muito bom. Pode falar, dona Neide. Estou abrindo a boca aqui, hein? Brincadeira. Eu estava vendo aqui esse 7, né? Que ele vai falar: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele fala aqui, né? Tipo assim, a gente se submeter à instrução do Senhor, o princípio, o conhecimento que faz com que a gente venha ter a sabedoria para o nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Só que às vezes a pessoa pode pegar aqui o temor do Senhor, como se fosse uma expressão para me ter medo, né? Vamos dizer assim. E aí, quando eu chego no 8, ele vai falar assim, ó, filho meu. Ele já põe uma expressão de pai, né? Aconselhando o seu filho. E a gente vai ver sempre ele se referindo a isso, né? Como se fosse um. No 15 ele vai falar também, filho meu, é um pai instruindo. Só que se você parar para analisar nesse 8, ele vai falar assim, ó, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Aqui ele está dando uma referência, vamos dizer assim, a pai e mãe carnal, né? Um exemplo. Mas aí quando ele fala assim, ó, porque serão como diadema graciosos em tua cabeças e colares aos teus pescoços. Ele se refere à instrução do pai e da mãe como joia preciosa. Ou seja, mesmo o erro do teu pai e da tua mãe vai trazer para você uma sabedoria. Porque ele fala, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Então ele compara para que, vamos dizer assim, um filho olhe a vida do pai e da mãe e, através disso, tire sabedoria, até mesmo nos erros. E ele se refere como, ó, porque serão como diadema gracioso a tua cabeça, ou seja, como joia preciosa, né? E colares ao teu pescoço. Quando colares ao teu pescoço é algo que alguém pode ver, então eu adquiri a sabedoria, o conhecimento através dessa exortação ou da referência de vida dos meus pais, e outros vão ver. Porque um colar no pescoço, todo mundo consegue ver, consegue observar, né? E aí ele vai falar, filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites, porque você já teve a instrução do teu pai. Você já viu que até o erro do teu pai te trouxe sabedoria para que você não caia, né, na atração que esses pecadores queiram te ensinar. Então ele usa, eu vejo aqui que ele usa os pais como referência, né? Para que o filho possa adquirir, vamos dizer assim, esse conhecimento. E aí, quando eu chego no 15, que ele vai falar de novo, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia os teus pés de suas veredas. Aí aqui ele vai falar do imaturo, né? Tipo assim, ó, desvia dele. Aí no 16, porque os seus pés correm para o mal.
e se apressam a derramar o sangue. Aí aqui ele já ensina a ter maturidade, né? Não te ponhas o caminho com eles, ou seja, você já cresceu para isso, desvia o teu pé deles, se afasta, né, daquelas pessoas que vão te ensinar coisas que não deveria. E o que eu achei interessante no 20 aqui, quando ele fala convite à sabedoria, que ele vai falar assim, ó, a sabedoria clama lá fora. Ou seja, clama lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz. Lá fora, não é dentro da casa, vamos dizer assim, né? Mas ele fala o quê? Pelas ruas, levanta a voz, clama em voz alta. Por que clama em voz alta? Aí no 21 ele vai dizer por quê. Nas esquinas movimentadas, é lavrada nas estradas, das portas e nas cidades, profere suas palavras. Porque o barulho do mundo impede a pessoa de ouvir o quê? Essa sabedoria. Porque quando ele fala assim, a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, ou seja, lá fora, nas ruas eu vou ter que clamar, mas em alta voz. E aí no 21 ele fala por que ele está gritando essa sabedoria, por que essa sabedoria está clamando. Aí nas esquinas movimentadas, por conta do barulho que o mundo faz, o barulho das coisas, vamos dizer, diária, impede essa pessoa de ouvir. Então a sabedoria clama, grita, né, lá fora. E ele vai falar, nas estradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Então, a forma de que as pessoas ouvem, ela é obrigado a gritar. Aí, o que eu entendo com isso aqui? Para eu poder ouvir a voz de Deus, para eu poder ter sensibilidade para ouvir o sussurro dele, vamos dizer assim, eu tenho que calar o mundo em mim. Porque se não for dessa forma, eu não consigo ouvir, né? No 23 que ele vai falar, ó, atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, tipo assim, ó, quando ele derrama o espírito, a gente começa a conhecer sobre a palavra dele. Aí que vem a prática dessa sabedoria para que eu possa aí eu começo a praticar o conhecimento, vamos dizer assim, para que essa sabedoria se torne algo normal, vamos dizer assim. Aí tem mais coisas, mais chega aqui para a explicação aqui. Mas é muito bom, muito bom. Isso que você falou sobre calar o nosso mundo é muito importante. Porque muitas vezes a gente vai, né? A gente vai ao Pai em oração, mas o nosso interior está gritando tanto, os nossos desejos, a nossa vontade está gritando tanto, que a gente não consegue ouvir a Deus. E aí, em vez de ser um diálogo, vira um monólogo, vira um filho pidão, não um filho que tem intimidade e conversa com o Pai. E é engraçado que no 23 ele fala, né? Atentai para a minha repreensão. Ou seja, é uma condição. Se você observar, se você praticar, o que eu vou acontecer? Pois eu eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, quando eu atento para o que ele quer que eu faça, ele me dá uma recompensa. Derramar sobre mim o espírito dele, mas não é de qualquer forma, abundantemente. Aí, do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, quando eu começo a tentar a repreensão dele, aos ensinamentos, ele vem sobre mim, derrama abundantemente o espírito dele para que eu possa entender a palavra dele, o querer dele, viver segundo essa sabedoria. Sim. Para eu ter essa sabedoria, para eu viver nessa sabedoria, eu preciso que o Espírito seja derramado abundantemente sobre mim. Putz. Não, e se você parar, é o ensinamento de um pai a um filho. Como que ensinamos o filho? Muitas vezes com repreensão. Eu tenho uma conduta aqui, por exemplo, eu converso muito com a Isabelle. Eu apresento muitas alternativas, mas chega um ponto que ela quer desafiar, né, a autoridade. Então você vai vir com repreensão.
E muitas vezes é necessária essa repreensão, mas às vezes na conversa mesmo. Só que Sim. trazendo a realidade para ela. Por exemplo, a gente está lendo Provérbios, a gente fala, filha, para com isso, você está fazendo papel de tolo. Você precisa buscar sabedoria. Você vê que quando ele termina o 23, aí ele fala o que, que aconteceu, né? Entretanto, porque eu clamei e recusaste. Lá em cima, ele falou que a sabedoria clamou, né? Mas aqui embaixo ele fala as consequências. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Além de clamar, né, para trazer um ensinamento, ele ainda colocou a mão como forma de segurar ali, de alicerce. Mas não houve quem desse atenção. É como se, além de gritar, ainda fosse lá e pegasse no ombro. Oh! Tem que, exatamente. Antes rejeitasse todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Porque as pessoas não querem ser repreendidas, né? Então, recusou a repreensão, mas a repreensão dele traria o quê? A sabedoria. E olha que interessante, que muitas vezes para você acordar alguém é necessário juntar e chacoalhar, né? E, Tratamento e, forte. como, e como as pessoas estão dormindo tão profundamente que ao ponto de você fazer isso, nem assim elas acordam. Nem chacoalhando, cara, elas acordam. E tem gente que vai morrer no engano, né? Vai morrer, como trazendo essa analogia para acordar, vai morrer dormindo. Vai morrer ali no engano, achando que está fazendo o que é correto. E aí, quando vier, né, o fim, o castigo será pesado. Vamos pro capítulo 2? Vou ler. 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, agradar no coração e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscar-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele escreve a sensatez para o justo, como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a verdade do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você atenderá o que é justo, direito e certo. Aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Quem abandona as verdades retas para
andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, escutam, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas, e no caminho se extravia. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrasados, não, arrancados. Isso mesmo. Aqui é mais um alerta, né? Para que saber usar a sabedoria e aplicar, né? Sua família e governar a própria vida. Muito bom. É interessante que a gente vê aqui que você tendo sabedoria, ela te livra de coisas, né? Eu marquei aqui o versículo 12 que me chamou a atenção, que a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, quando há sabedoria, ela te livra, né? Por quê, Éder? Porque a gente começa a parar de andar com essas pessoas. É automático. Quando você adquire sabedoria, quando você adquire conhecimento, quando você adquire o Espírito Santo, quando você adquire mudanças, é normal você parar de andar com essas pessoas que te levam para o caminho mau, que te leva à perversidade. Eu gosto muito de um testemunho do pastor Claudio Duarte, que ele fala assim, que se tiver num barzinho, assim, ou no ambiente, tá todo mundo falando sobre mulher, traição, qualquer coisa que não agrada ao Senhor, ele chega, o assunto muda. O assunto muda. Então, como temos vivido? Quando a gente chega, o assunto muda ou a gente entra no assunto? Então, precisamos meditar sobre isso e ter essa sabedoria, porque elas nos livrará, né, do caminho mau e dos homens perversos. Então, quando temos atitudes, quando a gente muda as nossas escolhas, há esse amadurecimento, né? E achei isso muito interessante. E aí a gente começa, né, voltando lá para o início, o Provérbios 2, com ele continuando a dar conselhos, né? É como se na verdade não houvesse uma divisão, né? E ele continua dando conselhos ao filho, meu filho, aceite as minhas palavras e guarde no seu coração os meus mandamentos. Aqui a gente está vendo Deus, né? Deus ensinando aos teus filhos, que no caso são jovens, porque nós perante Deus ainda somos jovens, somos bebês, né? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, guarde em seu coração os meus mandamentos. Então, precisamos
ter intimidade, buscar a palavra, para quê? Para que ela fique guardada em nossos corações. Moisés falou para a turma lá, né? Moisés e Samuel, né? Falou, guarde meus mandamentos e siga essas leis, essas doutrinas aqui. Que Não, aí ele vai chegar à terra prometida. se você pegar o Antigo Testamento todo, sempre Deus está falando. Guarde os meus mandamentos. Quando ele fala para Josué, vai lá agora, aonde Samuel, você... é Josué. É Josué. Aonde você colocar a planta do seu pé será seu, desde que você guarde os meus mandamentos e na minha lei medite de noite e de dia. Então, você quer ter as bênçãos do Senhor? Há um condicional. Busque a sabedoria. Busque guardar os meus mandamentos. Busque viver comigo. Inclina o seu coração, tá aqui no 2. Incline o seu coração ao entendimento. Aí ele continua assim: se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procura tesouro escondido, então você encontrará o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então é necessário buscar. Olha que massa esse exemplo, porque ele fala como se você estivesse buscando a prata, um tesouro perdido. Você faz de tudo para adquirir aquilo. E o que você tem feito para adquirir essa sabedoria? O que você tem feito para achar o conhecimento de Deus? Então, quando você entender o temor do Senhor, você achará o conhecimento de Deus. Olha lá, o 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, tudo isso é dado por quem? Pelo Pai. A quem? Aos filhos, que faz o quê? Que busca e que fazem e que obedecem. Olha que interessante. Pode Pode falar. falar. Não, ia lá para o versículo 16. Na minha versão está assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, das estranhas que lisonjeia com palavras e que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança de Deus, do seu Deus. Então, precisamos ter sabedoria para tudo. Olha que inteligente, cara. Porque quando a sabedoria está conosco, olha só, quando temos sabedoria, o que a gente está buscando? A Deus. Quando temos a Deus, temos o conhecimento. Quando temos o conhecimento, há um derramar do Espírito Santo. Quando temos a sabedoria, o derramar do Espírito Santo, o que a sabedoria vai nos fazer quando virmos algo que quer nos derrubar? Corre, né? Corre, José. Corre. Então, quando temos sabedoria, isso vai nos livrar da mulher adúltera, né? Tá falando aqui para o filho, mas para a mulher a mesma coisa, para o homem adúltero. Vai nos livrar de estranhos lisonjeios, estranhos agrados, palavras doces, coisas que vai fazer o quê? O seu íntimo crescer, e aí quando você vê, caiu no adultério. Então, precisamos buscar sabedoria para que essas coisas não venham a acontecer. Pode falar, Diego. Não, eu estava pensando aqui, né, depois de ter lido no capítulo 1 ainda, ali no 20, né, que fala que a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue as vozes nas praças públicas, nas esquinas barulhentas, né? E aí, o que eu consegui perceber, a Neide até falou um pouco sobre isso, né? Que a gente tem que procurar calar as vozes, né, do mundo. Mas eu também percebi ali como o seguinte: a sabedoria tá aí para quem quiser buscar. E a sabedoria, ela tá gritando nas ruas, ou seja, ela também faz o papel dela. Assim como as coisas do mundo gritam e chamam a atenção, a sabedoria está ali.
Está ali gritando. Agora, para encontrar, você também tem que clamar por ela, você tem que gritar, olha, eu quero sabedoria, eu quero isso, né? Aonde que é isso? E aí ele coloca aqui no capítulo 2, né, no versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, e se procurar a sabedoria como se procura prata, né? E buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, ou seja, a sabedoria ela sempre existiu, né? Sempre esteve presente, e só que para você encontrar, você também tem que gritar e clamar e pedir. E pedir é isso, é pedir de todo o coração, é você se predispor também a fazer aquilo que é para aprender, né? Não é, por exemplo, ficar na mesmice ali, tipo, poxa, senhor, eu queria tanto, tal, queria um pouco de... Eu queria entender mais da sua palavra, mas não faz nada. Não lê a Bíblia, não participa de estudo, não faz nada. Então, não está clamando de forma alta, entende? Não está clamando em alta voz. Fala assim, poxa, senhor, eu queria entender mais um pouquinho disso aqui, mas não faz nada. Então, não está clamando de todo o coração, não está clamando em voz alta, né? Bem interessante isso aí. Eu gostei bastante desse final, do 21, que traz uma alusão, né? Aquela velha ideia. 21, porque os retos, eles habitarão o céu. É isso que está escrito aqui? Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Deus fez a terra para nós e o céu para ele e os seus anjos. Há uma distorção durante esse período que a palavra do Senhor foi pregada desde Jesus e desde do antigo ali, durante esses 2000 anos, houve uma distorção e que faz com que a gente abandone essa terra, que a gente não a deseje. Por quê? Porque vivemos numa bolha de uma sociedade perversa. Mas quando a gente comece em pesquisar locais da Terra, cara, tem locais na Terra que não foi, como que eu vou dizer assim, tocado ainda pelo homem, que não há cidades, que não há pedra, né, que não há alicerce ali, que é incrível, que é maravilhoso você ver a glória de Deus. Tem lugar que você olha assim, você fala, cara, isso aqui é na Terra mesmo? Não, já um pedacinho do céu? Não, é na Terra. Porque a gente lê lá em Salmos falando que o Senhor fala que a terra é dos homens. Aí ele continua no 22, mas os perversos serão o quê? Eliminados da terra. E os infiéis serão o quê? Arrancados da terra. Então, no final das contas, nós seremos o quê? Deixados para trás. Nós seremos deixados nessa terra. A terra pertence a nós. Jesus virá com seu reino para reinar na onde? Na terra. Tudo bem que haverá um renovo, né? Porque, querendo ou não, com as tribulações haverá uma destruição profunda da terra. Mas continuaremos vivendo na terra. Esse lugarzinho aqui é nosso. E a gente precisa aprender a preservá-lo, a cuidá-lo, a entender que isso aqui é um presente de Deus para nós. E a gente fica desprezando o que Deus nos deu, achando porque ouvimos durante muito tempo uma religiosidade, uma doutrina que, para nos agradar, fala que a nossa vida será no céu, a nossa eternidade. Eu, Éder, acredito que teremos livre acesso. Assim como Adão olhava para cima e via o Senhor e os seus anjos, eu acredito que com o corpo glorificado teremos esse acesso de chegar ao trono do Senhor, né? De ir aos céus, apesar que eu acho que ele vai estar aqui, mas vamos lá, de ir aos céus. Mas é aquele negócio, somos reis nessa terra.
E aí eu volto para uma história que eu gosto muito. Se você pegar ali Dom Pedro I, quando ele voltou para Portugal, ele voltou como príncipe Dom Pedro, porque seu pai ainda estava vivo. Então, quando a gente vai para o céu, quando a gente quer ir lá ver o reino de Deus, vamos colocar dessa forma, nos céus, a gente está indo como um príncipe, a gente deixa a nossa hierarquia de rei. Mas quando estamos na terra, somos governantes, somos reis. Consegue entender essa analogia? Então precisamos o quê? Entender e preservar a terra, amar esse local, porque será nosso se vivemos o que? Em retidão, se vivemos em santidade, se tivermos o que? Sabedoria, conhecimento de Deus. Aqui, ó, 20, versículo 20, tem a sabedoria, você andará o quê? Pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Então guardará o caminho dos justos, andará com ele e como eles. Então precisamos muitas vezes estar atento a tudo que a palavra fala e não apenas passar por uma leitura e aquilo ficar. Acabou. Não. Entendeu? Igual eu costumo falar para a Isabelle, tudo bem, ela é uma criança, né? Ela lê ali e fala, entendeu? Ela, por quê? Porque não está prestando atenção no que lê. E quantas vezes a gente faz isso, a gente só lê. Aí passa. Ah, mas você não entendeu o que você leu? Não. E isso é um grande problema do brasileiro, né? Que chama interpretação de texto, né? Na escola o cara não lê direito, na escola não educa direito, aí ele vive, cresce sem saber fazer uma boa interpretação de texto. Então precisamos meditar sobre isso. Isso aí. Vamos pro 3? Acho que dá pra gente ler o 3 e aí a gente finaliza. Beleza. Posso ler o 3? Sim. Conselho da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça.
A quem abraça, quem ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor terá a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã, eu lhe darei algo, se puder ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não te fez mal algum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. De novo, né? Buscar sabedoria. Buscar ao Senhor. E é bem interessante esse começo, né? Não esqueça dos meus ensinos, né? Que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, ele acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você, agarre-os, amarre-os ao pescoço, escreva na tábua do seu coração e você encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então a sabedoria, ela não só nos traz a bondade de Deus, não só nos traz o favor de Deus, mas também das outras pessoas. E ela nos dá o quê? Vida, nos dá paz. Teve uma parte aqui que eu achei bem interessante que fala que ela é remédio para nós, né? Que quando a gente busca ali, ela aqui, ó, o versículo 8, isso será, não, no 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será o quê? Como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre ao Senhor com os seus bens e suas primícias. Então precisamos buscar ao Senhor, precisamos honrá-lo com tudo o que temos e com tudo o que somos. E não rejeitar a sua disciplina, né? Aí eu volto lá porque a gente estava falando sobre quarta-feira, quando a gente é disciplinado, quando a gente precisa aprender, quando a palavra vem e nos exorta a gente, que é o que? Não, isso aí não é para mim. Isso aí é rejeitar a disciplina do Senhor. Lembrando que o Senhor, ele é como um pai. Então, para um pai fazer com que o filho ande no caminho, é necessário que haja disciplina. Eu acho que é necessário que haja repreensão, né? Ao 12, porque o Senhor repreende quem ama. Cara, isso é muito massa, porque, tipo assim, ó, o que é o pecado? O que é a pessoa ter esse livre-arbítrio do pecado? É quando Deus fala assim, cara, vai. Deus fala assim, você não me quer? Você não quer se livrar do pecado? Você não quer viver uma intimidade comigo para viver uma eternidade? O que Deus faz então? Deus tira a mão.
Você quer viver o pecado? Vai. Mas você vai pagar a consequência dele. Você vai pagar pelo preço que ele vai cobrar. Agora é prazeroso, agora é gostoso, e lá na frente? Então, tipo assim, sempre há consequência, sempre há um preço. Então, quando o pai repreende, ele repreende quem? Quem ele ama. Filho, olha, você está no caminho errado. O que Deus fez com Israel o tempo todo? Ó, você está andando no caminho errado. Levava profetas. Ó, se arrependam. Mensagem de Jesus. Se arrependam, voltem para o seu caminho, porque o reino está próximo. Se arrependam, pare com isso. Israel, vocês se transformaram numa prostituta. Eu tirei vocês do Egito, cuidei de vocês e vocês estão se vendendo e se entregando a outros. Então, por que Deus faz isso com Israel e não faz com as outras tribos que estão ali em volta, os cananeus, os filisteus? Porque ele repreende quem ele ama, quem ele escolheu. Aqueles outros povos, Deus já tinha tirado a mão. Vocês querem viver no pecado e vão sofrer as consequências do pecado, ao ponto de entregar os próprios filhos, se matarem por riquezas. E isso aqui é muito bom. Assim como um pai repreende a um filho a quem quer bem. O interessante você falando isso, né, Éder? Às vezes no culto, a palavra vem assim, rapaz do céu, aquilo vem como uma espada, né? E aí eu e minha esposa, quando a gente sai do culto, a gente vem no carro assim e fala, Pai amado, aquela palavra vem e você fica vermelho, assim, você não tem onde enfiar a cara, porque aquilo cai para você, né? Não importa se está caindo para o outro, o importante é o que você está pegando para você. Porque às vezes tem pessoas que ficam assim, você tá vendo? Isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano. Não, cara, a palavra muitas vezes ela vem para você. E aí você fica com, tipo assim, rapaz, é como se fosse um tapa na cara, né? Então você tem que aceitar esse tapa na cara, porque é a correção do Senhor, porque Ele ama, né? E não ficar falando, não, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é pro Beltrano lá. Ai, tá pensando nisso agora, com isso daí. Mas é aquele velho costume, né? É um ditadinho popular, né? Não, mas se fulano tivesse vindo, cara, a palavra era para ele. Não, era para você mesmo. É você que está aqui, o Senhor está repreendendo, é você, não é ele. ele. Ele muitas vezes ou está sendo exortado lá, ou então Deus já tirou a mão. Velho. Ó, o 24, que interessante. Quando se deitar, você não terá o quê? Medo. Sim, você se deitará e o sono será tranquilo. Por quê? Porque você está firmado no Senhor. Porque você está firmado na sabedoria que é o Senhor. E aí o 25, e não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios que quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. E não deixe de fazer o bem, não, é já outra coisa. Mas, precisamos confiar no Senhor, porque Ele nos dá a segurança. E esse pavor repentino eu posso trazer assim, lógico, não é exatamente o que está aí, mas pare de ter medo da morte. Eu costumo dizer, cara, não tem lógica um cristão ter medo da morte. A morte é uma passagem. Paulo viveu com ousadia, João viveu com ousadia, Pedro viveu com ousadia. Os outros discípulos também, eles não são tão narrados, mas todos tiveram mortes terríveis. João não foi morto porque eu acho que, na verdade, tentaram matar João várias vezes e não conseguiram. Então pegaram João e jogaram numa ilha deserta, largaram ele lá sozinho. E quando ele foi para lá, ele teve uma das maiores revelações de todas. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Então, tipo assim, cara, para de ter medo da morte. A morte é apenas uma passagem. Lógico, a gente não deseja, a gente não quer, a gente quer viver.
Mas quando você fica preso a esta vida, e principalmente preso à vida dos outros, muitas vezes a gente está vendo uma pessoa enferma, encamada, e está segurando aquela pessoa que liberta. Deus muitas vezes quer o quê? Quer levar essas pessoas. Eu não sei quem conhece aqui, poucos conhecem, mas tem um pastor que era muito amigo da nossa família, que chama Paulo Balanilk, e ele teve câncer, ele ficou ruim, e todo mundo segurando, orando para que curasse, orando para... Cara, para de orar a sua vontade, começa a orar a vontade de Deus. É igual Jesus ali no Getsemane, eu não quero esse cálice, mas se for da sua vontade eu vou beber. Então, muitas vezes eu ficava assim, cara, o dia que o dia que a gente recebeu a notícia, 3, 4 dias depois, eu sonhei que ele ia morrer, que a gente ia receber a notícia de que ele tinha morrido. Ah, você tem... Não, não tenho, cara, não, nunca falei isso, mas Deus já colocou no meu coração, já me deu essa paz, sabe? Às vezes, o que acontece? É uma doença muito cruel, cara. E às vezes Deus não quer curar, Deus quer levar, não, chega disso daí, vamos. Você não vai. Eu falo para a Márcia assim, parece que muitas vezes que Deus está levando as pessoas que não vai dar conta de passar pela tribulação. Não, vou te levar antes para você não cair lá no meio do caminho. E vai deixando os mais fortes, né? Mas não desmerecendo, mas, cara, muitas vezes precisamos entender qual é a vontade de Deus e libertar essas pessoas e deixa que Deus faça a vontade dele. Se for para viver, se for para haver realmente um milagre, que assim seja. Mas se for para levar, que leve, chega de sofrer. Quando minha sogra também faleceu de câncer, eu tinha esse pensamento, a Márcia também foi tendo, só que ela tinha, tanto o marido como uma das filhas, cara, ficou retendo ela. E só quando eles fizeram, eu lembro, meu sogro falou que no dia que ele orou de manhã, um domingo de manhã, ele orou: Senhor, faça a sua vontade. Ela está sofrendo, se for para o senhor levar, leve. O telefone dele tocou falando que ela tinha morrido. Então a gente tem esse poder de ficar segurando. Então a gente tem que parar de ter medo da morte. A morte é só uma passagem para nós. Nós precisamos, como diz em Mateus 10, entregar a nossa vida a Cristo e deixar que Cristo seja maior. E quando fazemos isso, nós não damos mais tanto valor para esta vida e não temos tanto medo. E aí a gente começa a viver como? Com ousadia. Ousadia para levar a palavra, ousadia para fazer a vontade de Deus até que a vontade dele seja cumprida. Eu estou lendo o livro um nome bem difícil falar daqui, do David Yong Cho. Ele fala assim: ore até conseguir. Então, viva até conseguir. Conseguir o quê? Conseguir chegar ao reino. Conseguir fazer aquilo. Então, vivemos como Jesus viveu, como Pedro viveu, como Paulo, como João. Viva com ousadia no Senhor. Às vezes eu vejo essa questão da morte assim, seu Éder, não é nenhum medo, principalmente nessa questão, como o senhor deu o exemplo aí, né? Da pessoa que estava enferma e a outra não orar para que não se vá. Eu vejo mais a questão do egoísmo, porque saber que vai, a sensação da perca. Então a pessoa ela não quer perder, ela não quer que o outro parta. E aí ele ora incessantemente pela cura. Mas vamos dizer assim, é um tipo de egoísmo, porque eu não quero que você vá, eu quero que você fique aqui comigo. Então eu não vejo nem muito, porque eu passei por isso. Eu senti isso na pele. Quando a minha irmã ficou enferma, eu não queria que ela fosse. E eu pensava assim, mas Senhor, a gente tem tanta coisa para viver, como que o Senhor vai deixar ela morrer agora? Então eu só orava pela cura. Mas é uma sensação, é realmente como se fosse um egoísmo da nossa parte. E aí, quando você começa a compreender isso, você consegue fazer a oração de liberação. Mas até você entender isso, você não quer que o outro vá. Porque aí você lembra, mas como que eu vou ficar sem? Como que eu vou perder os momentos que tiver? Então, é um certo egoísmo, porque não consegue se atentar tanto ao sofrimento que a pessoa está vivendo, porque você não quer perder aquela pessoa.
E a Márcia, só concluindo junto com o que você está falando, ela falou uma vez, domingo retrasado, quando a gente estava falando sobre isso, ela falou assim, e parece que quando a gente ora entregando, parece que a gente perdeu a fé. Uhum. E não é esse o sentido. O sentido é realmente de entregar ao Senhor. E isso é ter fé. Porque se Ele quiser curar, Ele vai. Se Ele não quiser, Ele não vai. Exatamente. E quando Eu, a gente quando eu perde a fé, não é? desculpa aí, Não pode falar. foi interessante porque eu pensava assim, eu estou muito longe, muitos anos longe dela. Então eu perdi muitos momentos de estar com ela. Principalmente na época por conta da obra, porque você não tinha governo sobre a sua vida, você não podia ir e vir a hora que você desejasse. Então eu me culpava muito por não ter vivido momentos com ela. Então eu não queria que ela partisse sem eu ter esse momento para viver. E um dia uma pessoa chegou em mim e falou, ela já tinha entrado 2, 3 vezes já na UTI, já tinha tido parado 2 vezes dos órgãos, tudo, já tinha voltado. Parecia que era uma coisa realmente assim. E quando essa pessoa falou para mim, essa amiga minha, ela falou assim, mas Neide, eu sei que você ama e você quer viver os momentos com ela, porque eu não aceitava na minha mente saber que Deus ia levar e a gente não poderia ter momentos juntos. E ela tinha se batizado no leito da morte, ali no leito da enfermidade. E na minha mente a gente ainda ia estar junta, fazer evangelização junto. Eu tinha essa visão, mas era eu, a Neide, não era o propósito de Deus na vida dela. E quando essa amiga me falou, despertou, ela falou assim, mas por que em vez de você estar pedindo tanto a cura, peça que seja feita a vontade de Deus? E eu lembro que eu falei para ela, mas eu não quero pedir isso, porque eu sei que se for a vontade de Deus, ela já se converteu, eu creio que Deus vai levar. Eu tinha essa consciência, mas eu não queria que ela fosse, era a única irmã que eu tinha. E eu lembro que na madrugada, foi muito interessante a experiência que eu tive, uma das experiências assim, tremendas que eu tive com Deus, porque eu fui orar e Deus trouxe João 14, eu não consegui esquecer que ele falava que ia preparar a morada. Eu não essa palavra marcou muito, e foi muito interessante, porque quando eu terminei de ler, foi como se o Espírito Santo falasse assim, não é mais daí, agora é daqui. Nossa. E aí eu fiz a oração de entrega à noite, era mais ou menos umas meia-noite pouca que eu fui orar, e eu lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, se realmente ela se converteu, está salva, faça a sua vontade. Cesse o nosso sofrimento aqui na terra. E 4 horas da manhã, minha irmã faleceu naquela mesma noite. 4 da manhã. Eu não gosto de falar porque eu não acredito muito assim, sonhos, essas coisas. E engraçado que no momento da partida dela, ela veio até mim. Tem gente que não entende, eu nem comento muito essas coisas por conta disso. Mas eu dormindo, ela chegou do meu lado, sentou na cama e ela estava diferente de como ela estava no leito, de como eu tinha visto ela na UTI. E ela riu do meu lado e falou assim, cuida de pai e manhã que eu tô indo. Eu falei, mas para onde que você vai, menina? E ela deu uma risada tão bonita e sumiu da minha frente. Não demorou 20 minutos, meu celular tocou. Lá de Salvador, falando que ela tinha falecido. E essa mesma palavra, João 14, meu irmão estava dentro do ônibus, vindo do trabalho, no mesmo dia, um rapaz que lá em Salvador tem muito isso, as pessoas entram nos ônibus, começam a pregar, e o rapaz entrou no ônibus e começou a pregar, e ele pregou essa palavra e parou na frente do meu irmão e falou assim, ó, o senhor já preparou morada, vai levar. E quando eu viajei daqui para Salvador, para o velório da minha irmã, que eu cheguei lá, que eu contei isso, meu irmão caiu em lágrimas, porque foi a mesma palavra que falaram para ele dentro de um ônibus. Então, o campo espiritual é o que a gente não entende, mas a gente é egoísta. Sim. É egoísta. E é isso que, às vezes, não é nenhum medo da morte, é o medo de você ficar sem a pessoa, porque mesmo depois da morte dela, eu ainda passei um processo mais doloroso ainda, que era a culpa. Eu passei um outro processo que foi muito doloroso, só eu e Deus sei o que eu passei, porque eu me culpava por eu ter me distanciado tanto tempo de todo mundo, principalmente dela, que era a única irmã, e eu não ter aproveitado o tempo com ela. Então foi um outro processo que eu levei quase um ano sentindo essa dor aí. Aí Jesus já curou. Amém. Amém. Eu participava de um projeto, né, de um conhecido, de um irmão conhecido, e esse irmão, ele descobriu um câncer na face. E aí aquilo ficou ruim, aquilo foi aumentando, foi ampliando, os olhos
né, meio que saltaram do rosto. E aí o pessoal ia na casa dele e falava assim, falava, não, nós vamos orar para você e você vai melhorar. Você vai sair dessa. E ele falava assim, irmão, ora para que seja feita a vontade de Deus, falou assim. Porque se for para eu ir, eu vou estar na glória do Senhor. E se eu ficar é porque eu tenho muita coisa ainda para fazer. Então ora pela vontade do Pai, falou assim. Porque não é a minha vontade, não é a vontade de vocês, é a vontade do Pai. Então, e aí às vezes o pessoal chegava lá e falava, não, eu vou orar para você. E ele ficava bravo com, com o pessoal, porque o pessoal queria orar pela melhora dele. Ele falava assim, ora pela vontade. E aí tá aí, até hoje ele foi curado e tá na obra. Legal. Deixou tudo e tá na obra. É interessante porque tem os dois lados. Só que esse dia eu tava conversando com a Márcia sobre uma situação, falei, cara, é uma religiosidade às vezes, ou então até um excesso assim da vontade, de que a própria Neide falou de um egoísmo, aquela frase assim, não, vai dar certo porque Deus quer assim. E se Deus quiser levar? Então significa que Deus deu errado porque Deus queria que desse errado? Não, não deu certo porque era a vontade dele. Mas muitas vezes pode acontecer igual aconteceu. Vai curar para que haja uma transformação de outros. Vai ressuscitar para que haja uma transformação de outros. Ou então vai levar para que haja alívio daquele servo. Eu ouvi uma vez e gostei muito que Moisés não morreu porque estava velho. Ele morreu porque Deus queria levá-lo. Chega de andar com esse povo incrédulo. Vem para cá. Entende? Deixa agora Josué, que é jovem, deixa ele se virar com esse povo aí. Você já fez a sua parte. Então, muitas vezes precisamos entender isso. Ah, houve uma catástrofe. Não sei se vocês ficaram sabendo dos jovens que estavam indo para Jubames e o carro se perdeu lá. Tinha 5, 3 morreu e 2 viveram. Você consegue entender que pode ter sido uma colheita do próprio Senhor? Por quê? Porque se 2 sobreviveram, podia ter sobrevivido 5. Mas às vezes não, às vezes o Senhor simplesmente quer levar para quê? Para levá-los mesmo. Tipo assim, eu costumo ver, às vezes, até um livramento de se perder mais na frente. Então, já que você está agora na fé e Deus sabendo todas as coisas, vou te levar agora. Não que ele deseja a morte das pessoas, mas aconteceu, então vou te levar. E também para que às vezes haja uma transformação na própria família. Às vezes para que haja uma salvação dentro da própria família. Cara, a gente não conhece os desígnios de Deus, nem os caminhos, mas precisamos aprender a viver à vontade dele o tempo todo. E falar bem a verdade, não é fácil sempre, não. Não são sempre caminhos de rosas, às vezes tem espinhos. Nunca vai ser, né? A gente vê aqui, ó, no 7, o 6 ele vai falar, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o. Ou seja, esse meu caminho, eu reconheço que é Deus que está no controle, né? Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aí ele vai falar uma coisa aqui, ó, não sejais sábios aos teus próprios olhos. Aí ele teme ao Senhor, temer ao Senhor, né? E aparta-te do mal. Então eu temo ao Senhor e me desvio do mal. Mas olha o que ele fala no 8, isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Ou seja, isso vai ser saúde para a tua alma quando você teme ao Senhor. Você tem paz na sua alma, você tem saúde. Medula para os teus ossos. Ou seja, a medula faz com que os ossos seja fortalecido, né? Que seja resistente, é a saúde. A medula é vida. Exatamente. Então, assim, ó, você vai ter paz na tua alma quando você teme ao Senhor e que você se afasta do mal. Olha que coisa simples de fazer, E, né? se eu não... e olha que interessante, né? Disso que você está falando. Na minha não traz medula, traz remédio. Mas olha que interessante. A medula, se eu posso estar enganado, mas eu acho ela é a quem purifica o sangue.
junto com o coração, lógico, né? Mas eu acho que é ela que traz esse sangue renovo, porque quando a pessoa tem problema no sangue, o que eles fazem? Eles tiram da... Foi esse o câncer que minha irmã teve. Ela Ah, teve o câncer no sangue, e por conta do sangue foi para os ossos, e, tipo assim, ela precisava da transfusão da medula. Tipo assim, você tira o líquido da medula e deposita ali para que voltasse a ter vida. Só que não sim, foi tempo suficiente. E o meu ex-marido, quando ele quebrou, ele caiu e ele quebrou a asa do ilíaco, que fala que é essa sustentação do osso aqui das pernas, né? E as pessoas costumam quebrar o fêmur, todo minha irmã quebrou. E aí descobrimos o câncer. E eu lembro, o médico na época falou para ele assim, como ele é novo, eu nem vou precisar botar nenhum tipo de pino, porque esse osso que ele quebrou é um dos melhores que tem no nosso corpo, que é onde fica o líquido da medula. Então, assim, olha como que Deus, e ele ainda fala aqui, ó, isso o teu âmago e medula para os teus ossos, ou seja, a cura, a saúde para as enfermidades que você passa internamente, porque os ossos não estão expostos, né? Mas a gente sabe que está ali. Então, você é a cura para o teu coração, para tudo que está aí dentro, né? Mas primeiro eu tenho que reconhecer ele em tudo que eu faço, para que isso possa me acontecer. E eu tenho que também que temer a ele. E aí ele vai falar, após tudo isso, o que fala? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias, com a primeira parte dos teus ganhos, né? Ou seja a primícia, seja essa honra a Deus. E aí ele vai falar, quando eu faço isso, o que me acontece? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nada vai me faltar. amém. Quando eu temo ao Senhor, quando eu me desvio do mal, quando eu entendo que ele é a cura para minha alma, né? Então nada me falta. E quando a gente continua, vai lendo ali, que ele vai falar, a partir do 13, ele fala, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire, né, conhecimento. Adquirir é quando a gente, de alguma forma, a gente foi lá e conquistou, vamos dizer assim, né? A gente busca. Exatamente, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Olha só as comparações. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Então não adianta o ouro, a prata, nada disso. A sabedoria é mais rica, vamos dizer assim, te proporciona mais riqueza do que tudo isso. Muito bom. E eu gosto muito da ideia, né? Eu, moleque, né? Passava assim, Salomão, né? Pediu sabedoria, então veio a sabedoria. Às vezes a gente pensa em Deus como mágico, né? A gente pede as coisas, quer que as coisas vão. E não, cara, quando Deus falou assim, eu vou te dar sabedoria, Deus, o que Salomão teve? Problemas, dificuldades, buscou conselhos nos anciãos. Então ele fez o quê? Ele adquiriu sabedoria. Essa palavra é muito boa. Então Deus vai nos dar sabedoria se a gente buscar. Só que a gente também precisa o quê? Ler a Bíblia, ler um livro, ver documentários, ver história de pessoas, conhecer a história da igreja. Por exemplo, tem muita gente, cara, que se você perguntar, não sabe quem foi Billy Graham, Charles Spurgeon, João Calvino, não sabe quem são esses caras. John Wesley, não sabe nem... E se fala pra você o que é Azusa, não tem a menor ideia, é uma palavra estranha. Por quê? Porque não conhece a história da igreja. E você vê que ele fala aqui no 21, que é o que a gente mais vai precisar nos tempos de hoje, né? Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Que coisas? O que ele fala lá, que ele vem falando antes, né? A preciosidade da sabedoria e tudo. Aí ele vai falar, guarda a verdadeira sabedoria. Então, se ele pede para guardar a verdadeira, é porque existe Significa que ela faz. a falsa. A verdadeira sabedoria e o discernimento. Nossa. Tem noção como que isso aqui é? Então, assim, ó, guarda a verdadeira... Ele fala, filho meu, olha só, eu como pai quero te ensinar. Não se aparte essas coisas dos teus olhos, ou seja, a sabedoria verdadeira.
e o discernimento, porque o discernimento é que vai me dar a capacidade de compreender o certo e o errado e avaliar as decisões que eu preciso tomar. Porque hoje a gente vai precisar muito desse espírito aqui, ó, de discernimento. Sim. E saber qual que é a sabedoria que eu tenho exercido, se é a verdadeira sabedoria, que é a que vem da palavra, que é a que eu estou adquirindo pelas manhãs, ou se é a sabedoria que muitas das vezes eu estou aprendendo numa sala de aula, que a gente vê hoje essas faculdades ensinando, formando verdadeiros jovens atolados, presos em alguns tipos de dogmas e que nem convém, né? A gente vê cada coisa e fala, meu Deus do céu, o que esses jovens estão adquirindo? Sim. Então, ele deixa bem claro, guarda a verdadeira sabedoria. Então, se ele manda a gente guardar a verdadeira, é porque existe a falsa. E essa falsa é que tem iludido muita gente. E quando acontece isso, o que ele fala? Porque serão vida para a tua alma. Olha aqui, vida para a tua alma. Lá é saúde. Né? No 8 vai ser saúde, aqui já é vida para a tua alma. E a dor no teu pescoço, ou seja, as pessoas vão ver essa sabedoria. E aí, o que acontece quando a gente adquire? Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Eu só tenho confiança quando eu estou na verdadeira sabedoria, quando eu pratico o espírito de conhecimento, e quando a minha alma tem vida, que é a presença de Deus. Não tem pra onde correr. Não, lá em cima é remédio para o corpo, né? E aqui o discernimento e a sabedoria é remédio para a alma também. Alma. Então não tem jeito, gente. Tem que buscar para tudo, para tudo. Você sabe esse 24 que eu vejo aqui, ele falar sobre confiança. E que quando ele fala assim, ó, quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Então não precisa ficar desesperado, atribulado com nada. Deite e dorme, tem confiança. Você vai ter um sono tranquilo. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Então, não adianta. O que vier, não tema. Não importa o que tentarem fazer, não tema, não se atemorize, não deixe o seu coração desesperado. Se você está vivendo com essa verdadeira sabedoria, praticando o discernimento, aconteça o que acontecer. Tenha paz. E olha que interessante, está lá no Salmo 4:8, Salmo de Davi. Fala assim, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pronto. Confiança. Que não importa a situação, estarei com o Senhor. É muito, esse 3 aqui tem muita riqueza. Muito ensinamento, né? Não, Provérbios é loucura. Esses últimos versículos mesmo aqui, tá dando... Gente, vamos encerrar então. Diegão, pode orar para a gente encerrar? Sim. Amém. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor concedeu a nós, ó Pai, obrigado pelo fôlego da vida, Senhor. Paizinho, queremos agradecer, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, ó Pai. Faça, ó Pai, com que essas palavras, esse ensinamento, ó Pai, entrem em nossos corações, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, ajude a nos a entender, a ter um entendimento do que o Senhor quer e o que o Senhor deseja para as nossas vidas, ó Pai. Isso para que o Seu nome seja glorificado, ó Pai, para que o Seu nome seja exaltado, ó Pai, para que pessoas, ó Pai, ao nosso redor vejam a nossa postura, ó Pai, e saibam que aqui dentro dos nossos corpos mora, habita o Seu Santo Espírito, ó Pai. Que eles também sejam impactados por isso, ó Pai. Que nós possamos fazer a diferença, ó Pai, no mundo de hoje. Paizinho, continue, ó Pai, nos dando o ânimo, ó Pai, para sempre estar acordando cedo, ó Pai, e estudando da Tua Palavra, ó Pai. Paizinho, ser conosco no início dessa semana, ser conosco em todas as ações, ó Pai, que nós formos desenvolver, ó Pai. Esteja conosco, derramando a Sua graça sobre nós, ó Pai. Esse é o pedido, ó Pai, que nós fazemos, no nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo.
Amém. Depois dessa oração, depois dessa leitura, depois desse aprendizado sobre a sabedoria e como é importante tê-la, a gente finaliza aqui. Se você curtiu, compartilhe, deixe um comentário, aperta o botãozinho curtir para que a gente saiba que a palavra do Senhor está chegando ao seu coração e que você tenha o desejo de buscá-lo, de adquirir essa sabedoria. E se você desejar, esteja com a gente também presente ao vivo e traga o seu conhecimento, a sua sabedoria para que juntos possamos crescer. Que Deus possa te abençoar e que Ele alimente em você esse desejo de buscá-lo todos os dias.